Jesus não precisa provar para nós que Ele é Deus. Somos nós que precisamos reconhecê-lo como Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe. É sábio convidar Jesus para estar em sua casa, mas fazei tudo o que Ele vos disser. Hoje vamos aprender a quarta verdade baseada no primeiro milagre de Jesus que se encontra em João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. E hoje vamos nos deter nas últimas palavras de Maria aos servos que estavam servindo no casamento em Caná da Galileia. Vamos ler o texto em João, capítulo 2, do versículo 5. Versículo 5 do texto de João diz as seguintes palavras: Fazei tudo quanto ele vos disser. As últimas palavras de Maria foi essa: Fazei tudo o que ele vos disser. Maria queria que Jesus fizesse um milagre, mas Jesus tinha em mente algo maior que um milagre. Jesus tinha em mente em dar um sinal para o povo. Como já vimos na introdução dessas reflexões, um sinal significa a palavra semeion, algo que está além de um milagre, algo que aponta para quem está por trás do milagre e o qual é o significado do milagre e também o que esse milagre quer nos revelar sobre os atributos de Jesus. No local da festa do casamento havia 6 talhas com a capacidade entre 80 a 120 litros de águas. E quando Jesus ouve essas palavras de Maria, Jesus deu 2 ordens aos servos que estavam ali naquele lugar. A primeira ordem foi: observe o versículo 7 do capítulo 2. A primeira ordem de Jesus: enchei de água as talhas. Veja que os servos imediatamente encheram as talhas até o topo. Jesus, conhecendo a incredulidade do povo e também o coração dos líderes judeus da época, que sempre estavam à procura de achar algum erro na sua vida para tentar acusá-lo, Jesus insistiu que os servos enchessem as talhas até o topo, até transbordar, para que desse modo não houvesse nenhuma dúvida de que aquelas talhas estavam cheias de água. Observe no versículo 6 do capítulo 2 que o texto diz que aquelas talhas estavam ali para a purificação dos judeus. E essas talhas não estavam cheias até o topo. Elas tinham em média 32 litros de água. Importante observarmos que as talhas não estavam cheias até o topo. Elas tinham em média 32 litros de água. Segundo Marcos, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5, os judeus ainda mantinham a tradição dos anciãos. Então, essas 6 talhas que estavam ali, elas estavam ali para a purificação dos judeus. Como é um casamento no contexto judaico, então essas talhas estavam naquele lugar específico, na hora específica, para que todo judeu que entrasse no casamento, ele pudesse fazer a sua purificação. Segundo Marcos, capítulo 7, versículo 3 e 5, os judeus ele não comiam sem lavar os talheres e as mãos. Também eles se lavavam porque tinham
medo de que se esbarrado com algum samaritano, então eles entendiam que poderiam estar impuros cerimonialmente. Então, isso é interessante porque todas as pessoas que estão ali no casamento, principalmente os líderes judeus e também os judeus da época, eles sabem que tem água dentro das talhas. E isso valida ainda mais o milagre que Jesus faz de transformar água em vinho. Por quê? Porque nesse contexto ninguém vai poder dizer que existia uma talha escondida com vinho reservado, mas todas as 6 talhas tinham água. Então Jesus transforma a água em vinho, a água que estava dentro das talhas em vinho. Então isso é importante a gente observar dentro do texto. A primeira ordem de Jesus foi: enchei de água. A segunda ordem de Jesus foi: tirai um pouco e levai ao mestre-sala. Veja que o milagre da transformação da água em vinho acontece instantaneamente. O mestre-sala era a pessoa responsável pela distribuição de comidas e organização da festa. O mestre-sala não sabe que tinha acabado o vinho e também não soube de onde viera o melhor vinho naquele momento. Mas os servos que Jesus ordenou que colocasse água nas talhas tinham visto o milagre acontecer. Todos os milagres de Jesus atendiam situações específicas. E nesse contexto, Jesus transforma água em vinho para suprir a necessidade de uma família que estava prestes a passar um vexame diante dos seus convidados. Depois do milagre, são registradas 2 consequências. Observe isso no versículo 11 do capítulo 2. A manifestação da glória de Jesus foi manifestada e os discípulos creram. Os servos viram o sinal, mas não a glória de Deus. Os discípulos não olharam somente para o sinal, somente para o milagre, mas olharam para o que o sinal estava simbolizando ou representando, o que o sinal queria manifestar da pessoa de Jesus. Então, os discípulos viram a glória de Deus e creram em Jesus. Isso não quer dizer que naquele momento eles passaram a crer em Jesus. Isso significa dizer que a fé deles, o crer deles foi ainda mais verdadeiro em Jesus. Eles reconheceram que Jesus realmente era o Messias, o Deus encarnado, o Verbo de Deus. Então, eles creram mais fielmente em Jesus. Então, você observa que sempre que Jesus realizava um sinal ou um milagre, ele tem como objetivo falar de si mesmo, apontar para si mesmo, manifestar os seus atributos, fazer com que as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É importante observarmos a palavra glória, que no grego significa doxa, e essa palavra tem o sentido de Ele revelou a sua natureza divina e revelou-se aos homens dizendo que Ele era o Deus encarnado, o Verbo de Deus. E aqui finalizamos a nossa reflexão no primeiro milagre de Jesus. Com esse primeiro milagre de Jesus, aprendemos 4 verdades. A primeira foi: é sábio convidar Jesus para estar em nossa casa, pois Ele mudará a nossa vida. 2. É sábio convidar Jesus para estar em nossa casa,
pois Ele suprirá as nossas necessidades físicas e espirituais. É sábio convidar Jesus para estar em nossa casa, pois Ele agirá no seu tempo. 4. É sábio convidar Jesus para estar em sua casa, mas fazei tudo o que Ele vos disser. Nosso desafio é fazer como Maria, é encontrar o problema em nossa vida, em nossa família e apresentar a Jesus. E depois que ouvirmos a sua voz, os seus conselhos, devemos obedecer tudo aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Só assim veremos a transformação em nossa vida. Jesus não precisa provar para nós que Ele é Deus. Somos nós que precisamos reconhecê-lo como Deus. Talvez em sua vida, em sua família, não haja mais alegria, esperança e paz. Mas hoje eu te apresento Jesus Cristo, que é poderoso para transformar a sua crise em alegria, para transformar as suas batalhas perdidas em vitórias. Creia em Jesus e você verá a glória de Deus.